Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma videoaula de matemática, onde nós vamos estar corrigindo a atividade 22 da semana, certo? Então, acompanhe comigo aqui a resolução. A atividade 22, que é a atividade do cubo, não é isso? Olha só, aula passada, tá? Eu expliquei o formulário do cubo ou hexaedro regular, que é a mesma coisa que um dado, né, pessoal? Que possui 6 faces congruentes, com todos os seus ângulos também congruentes, ok? Fizemos, então, acho que um exemplo, né? Um exemplozinho resolvido, ok? E agora a gente vai para o exercício de fixação com a resolução do número 1 e o número 2 aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Olha só, acompanha comigo. Ó. Número 1, a aresta de um cubo, ou seja, o A, que é o lado, vale 2 centímetros, tá? Então, a aresta de um cubo vale 2 centímetros. Enquanto se deve aumentar a diagonal desse cubo, de modo que a aresta do novo cubo seja igual a 3 centímetros. Ou seja, pessoal, nós vamos ter 2 cubos aí. Um com aresta igual a 2 e o outro com aresta igual a 3, tá? Então, acompanhe aqui essa ilustração que eu fiz. Então, o primeiro cubo tem a sua diagonal e a aresta do cubo 2 centímetros, né? E depois de aumentar essa diagonal aqui, pessoal, a próxima aresta, tá? Do meu novo cubo vale 3. Então, olha só como é que a gente vai fazer. A diagonal de um cubo não é a raiz de 3? Tá? A, quem é A? É a aresta, tá? Então, vai ficar 2 raiz de 3, beleza? O novo cubo, do mesmo jeito, a raiz de 3, que é a mesma coisa que 3 raiz de 3, né? Porque a aresta é o lado, tá? Então, a diagonal do cubo, para quem não sabe, para quem não lembra, é o lado ou a aresta vezes a raiz quadrada de 3, certo? A raiz quadrada de 3 não precisa extrair a raiz, porque não é uma raiz exata, então a gente apenas deixa indicado, tá bom? Então, olha só. Então, o raciocínio é o seguinte, ó. É a diagonal do antigo cubo, não é isso? Eu estou chamando de antigo, mais x, né? Mais um certo aumento, tá? Eu obtenho, então, a diagonal do novo cubo, beleza? Então, esse x aqui, pessoal, é justamente a diferença das duas diagonais, tá? Então, você vai pegar 3 raiz de 3, que é a diagonal aqui do maior, né? Do novo cubo, menos 2 raiz de 3, simplesinho aqui, ó, pessoal, matemática básica, ó, a raiz de 3 se conserva, você faz apenas a continha com os números inteiros, olha só, 3 menos 2 dá 1, né? Esse 1 não precisa colocar, tá? Então, aqui o que deve ser aumentado é nada mais do que raiz de 3 centímetros, tá? Então, a nova diagonal ela tem que ser aumentada em raiz quadrada de 3 centímetros. Então, um exercício bem simples, tá? Eu fiz aqui 2 imagens para ficar mais fácil o entendimento de vocês, mas a resolução é bem de boa, né? Sem nenhum problema, beleza? Então, vamos aqui para marcar a alternativa. Ó, a alternativa correta é a letra A de amor, raiz quadrada de 3 centímetros, beleza? Número 2, vamos lá. A número 2 já é um pouco mais complexa, mas vamos lá, vamos com calma que a gente chega lá. Olha só, a diferença entre, eu coloquei entre, tá, pessoal? Corrija aí, ó. A diferença entre as áreas totais de 2 cubos, ou seja, as áreas totais de 2 cubos, a diferença, a continha de menos, a diferença de um para o outro, tá? A diferença dos dois é de 164,64 centímetros quadrados. Calcule a diferença entre as suas diagonais, sabendo que a aresta do menor, tá? A aresta do menor cubo é 3,5, tá? Beleza? Então, ele quer que a gente calcule também a diferença das diagonais. Então, vamos lá. Vamos aqui. Fiz aqui algumas... Pronto. Fiz aqui algumas observações, tá certo? Então, olha só. A observação que a gente tem aqui, a princípio, é que a aresta do segundo, eu vou chamar de aresta A2, tá, pessoal? Porque a gente vai ter 2 arestas.
nós temos dois cubos. Tem o primeiro e tem o segundo. Então, o primeiro eu vou chamar tudo de A1, tá? Do índice 1. E o cubo 2, todos os elementos do cubo 2 eu vou chamar de índice 2, tá? Então, vai ficar A2. Então, eu sei que a aresta do menor, eu vou chamar de A2, ele mede 3,5 centímetros. Essa informação aqui foi tirada do enunciado da questão. E eu sei que a área total de um cubo, pessoal, o formulário é 6 vezes a aresta ao quadrado, tá? Isso está no formulário, está na aula anterior que eu expliquei. Então, nós temos, então, duas áreas totais. Eu vou chamar da primeira T1 e a segunda T2. A primeira é a mesma coisa, só vou diferenciar aqui os dois, tá? Utilizando um índice. Então, vai ficar 6, que multiplica a aresta 1 ao quadrado. Já a área total do segundo é 6, que multiplica o A2 ao quadrado. Pessoal, isso aqui é a mesma fórmula, tá? Eu só estou colocando 1 e 2 só para diferenciar, que são dois cubos. Tem o primeiro e tem o segundo, beleza? Então, ó, a diferença dessas áreas totais aqui é 164,64 centímetros quadrados. Então, eu vou utilizar essa informação. Gente, aprenda uma coisa, ó. Todas as informações que é dada no enunciado da questão, se é utilizado, tá? Não está lá por acaso, não está lá de enfeite. Então, você precisa utilizar. Então, vamos utilizar agora, tá? Então, vou utilizar a informação que nos foi passada. Então, ó, a área total 1 menos a área total 2 é igual a 164,64. E eu vou substituir, ó. No lugar da área total 1, eu vou substituir a formulazinha 6, que multiplica a aresta 1 ao quadrado, tá? Aqui. Menos, a mesma coisa com o próximo, ó. 6, que multiplica a aresta 2 ao quadrado, ok? Com um detalhe, pessoal, também temos que substituir uma informação muito importante que foi nos dada, que eu coloquei aqui logo no início. Ele disse que a aresta 2, que é a aresta menor, é 3,5. Então, eu vou substituir esse valor aqui nesse formuláriozinho, tá? Então, vai ficar, a primeira não modifica, né? 6 que multiplica a aresta 1 ao quadrado, menos 6 que multiplica a aresta 2. No lugar da aresta 2, a gente substitui o valor verdadeiro dela, que é 3,5 ao quadrado, beleza? Igual a 164,64. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou descobrir quanto é que vale esse A1, tá joia? Então, eu vou isolar o A1, eu vou deixar ele sozinho. Então, esse 6 que está multiplicando, ele passa dividindo aqui no denominador, tá? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Olha só, esse 164, tá? Continua no mesmo lado. Esse cara aqui, ó, esse menos 6 que multiplica 3,5 ao quadrado, continua também, só que ele vai passar para o outro lado, com a continha contrária. Ele tá negativo, ele vai passar positivo, beleza? Foi isso que eu fiz, ó. Passei esse 6 aqui que tá no início, multiplicando, dividindo, e esse menos 6 que multiplica 3,5 ao quadrado para o outro lado, somando com 164,64, beleza? Então, nós temos essa fração aqui. O que a gente vai fazer aqui? Olha só. Lembra que eu disse que para achar o valor de uma incógnita, de uma letrinha, a gente tem que deixar a letrinha sozinha? E quando houver um expoente 2, esse 2 sai daqui como raiz quadrada, não é isso? Então, olha só, fazendo essa continha aqui, pessoal, extraindo a raiz quadrada, tá bom? Dessa continha aqui, a gente vai chegar na raiz quadrada de 39,69, tá? Que dá 6,3 centímetros, tá? Então, depois você faz aí, pode fazer até na calculadora mesmo, certo? Faz 6, que multiplica 3,5, né? Primeiro 3,5 ao quadrado, primeiro faz a potência, 3,5 ao quadrado, depois multiplica por 6, soma com esse valor e divide por 6. Você vai ter isso aqui, ó, 39,69. E extrai a raiz no final, né? Porque esse 2 que está no expoente vai passar para o outro lado como raiz quadrada, tá? Então, extraindo a raiz quadrada desse número, nós temos 6,3 centímetros, beleza? Então, esse valor aqui que a gente encontrou é o A1, é a aresta do primeiro cubo, tá? E agora, vamos então aqui para a diferença das diagonais. A aresta 2 a gente não precisa encontrar, porque a gente já tem aqui ela, que não foi nos dada de graça, né? Então, eu só faltou achar a aresta 1. Para que eu preciso achar a aresta 1 e a aresta 2?
porque ele disse que a gente precisa calcular a diferença das diagonais dos dois cubos. E a gente sabe que a diagonal do cubo é a aresta vezes raiz de 3. Então, eu preciso das duas arestas dos cubos. Eu preciso da primeira aresta e da segunda, né? Eu estou chamando aqui diagonal 1, tá, pessoal? O primeiro cubo, ó. Estou chamando de maior. D2, a diagonal do menor, tá? E aí eu faço a diferença entre eles, ó. Vai ficar A1, que multiplica a raiz de 3, menos A ao quadrado. A ao quadrado, desculpa, pessoal. A2, né? Que é um índicezinho. A2, que multiplica a raiz quadrada de 3. E aí eu vou substituir aqui os valores, ó. Quem é o A1? O A1 é 6,3, que multiplica a raiz quadrada de 3, menos. Quem é o A2? O A2 é 3,5, tá? Beleza? Gente, o telefone tá tocando, né? Deixa eu tocar, depois eu atendo. Até aqui tudo bem? O que a gente vai fazer então? A gente vai conservar a raiz quadrada, ó, porque a gente tem raiz quadrada de 3 em ambos os lados, então eu vou conservar e vou fazer a continha de menos só com os números inteiros. Então, 6,3 menos 3,5, a gente tem 2,8, o que multiplica a raiz de 3. Então, essa raiz de 3 a gente permanece até o final, tá? Não precisa extrair. Então, a diferença aqui das duas diagonais, pessoal, é 2,8 raiz quadrada de 3, resposta letra A, tá certo? E aqui, pessoal, ó, lembrando do nosso nivelamento, não esqueçam, tá? Quem não respondeu, responda a atividade do nivelamento. E aí a gente corrige aqui, resolve, termina todas as questões da atividade 22 da semana, que são atividades relacionadas ao prisma, né? O prisma cubo, tá bom? Quem não assistiu a aula anterior, assista, se inscreva no canal, acompanhe todas as aulas, tá, pessoal? Que eu estou colocando lá com todas as explicações, com as resoluções de todas as atividades, para que ninguém fique com a atividade atrasada. Então, beijo grande, forte abraço, bons estudos e até mais. Fique com o Papai do Céu.